A paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu sou Felipe, eu sou um pregador do Evangelho, para honra e glória de Deus que nos dá sustento a todos os seus pregadores. Eu vim falar com você hoje sobre o coronavírus e o Covid-19, esta praga, esse vírus que tem assolado as nações. Amados irmãos, primeiro eu quero que vocês saibam que nós devemos temer primeiramente a Deus e não o vírus. Por quê? Porque o vírus ele é apenas uma porta para a morte. Devemos vigiar? Sim. Mas o vírus é apenas uma porta para a morte. Assim como quando a pessoa tomou um tiro, ela morreu por quê? Porque tomou um tiro. Então a morte entrou através do tiro que aquela pessoa tomou. A pessoa cai, bate a cabeça e morre. Ali é uma porta para a morte entrar. A morte entrou como? Através da pessoa que escorregou, bateu a cabeça e morreu. Conseguiu entender? Então o vírus ele é apenas uma porta para a morte. Mas o que a Bíblia nos ensina? Quem segura e repreende essa morte? Não é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra? Então nós devemos temer a Deus e não temer o vírus. Devemos vigiar, Devemos fazer tudo aquilo que nos recomendam, mas também nunca deixar de congregar. Nós estamos vendo aí igrejas fechadas, o povo com medo de sair de casa e tal, tudo isso daí. Mas irmãos, vigiem, mas não deixe de adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus em casa, eu vou fazer isso, aquilo. Se sua igreja está aberta, não deixa de congregar, de adorar o Senhor em comunhão com seus irmãos. Por quê? Porque o ser humano ele é assim, ele teme tudo que aparece na grande mídia, mas ele não teme ao Senhor. E o Senhor, nosso Deus, ele age mais forte do que a grande mídia. Consegue entender? E Deus que criou tudo e todas as coisas. Para quem é crente e está com medo de sair de casa, eu sugiro você ler Êxodos 12:12, onde Deus ele fala assim: Moisés, eu passarei, na terra do Egito. E a casa que não tiver o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, que é no batente, ali eu permitirei que entrará a assolação, a morte. Então, ou seja, Deus está dizendo que ele está fiscalizando de perto cada vida que desce à sepultura e cada vida que não entra nela, Ou seja, cada pessoa que vive, cada pessoa que morre, que parte para a morte. Não estou dizendo aqui que você pegou o vírus você vai morrer. Não, eu estou dizendo para você que Deus quem dá o checkmate, Deus quem bate o martelo, se você vai descer à sepultura ou não. Nós devemos sempre crer na misericórdia do Senhor, mas nós já ouvimos Deus levantando vários e vários profetas sobre a face dessa terra, no Brasil, brasileiros fora do Brasil, americanos gravando vídeo, a gente vê com legendas e tudo, que Deus precisa fazer com que esse povo desperte para a vida. Lembra aquela praga que veio, as pragas que veio no Egito? Para quê? Elas vieram para Deus ser glorificado. É isso que está acontecendo. Tanto no meio evangélico, ninguém mais está levando a Bíblia conforme deve ser levado, A seriedade, o compromisso com a palavra. Aí, através dessas pragas que acontecem, a gente começa a entender, que nós somos dependentes de Deus. Amados, Deus que tem o controle de tudo e todas as coisas. A morte foi criada por Deus e Deus tem o domínio dela. Consegue entender? Então nós devemos temer a Deus e fazer a vontade dele e não a nossa. As igrejas que não fecharam ainda, vai cultuar. Faça suas precauções, quer ir de máscara, vai de máscara, quer passar álcool em gel, passa álcool em gel, quer lavar a mão a cada 5 minutos, lava, mas não deixa de congregar. Porque nós devemos obedecer à lei, a Bíblia diz, em Romanos 13, Só que automaticamente, o governo cumprindo a sua parte com essa pandemia, o inimigo já entra, porque você vai ficar em casa, você vai ficar desigrejado, você vai começar a ir na casa do parente, você vai começar a fazer isso e aquilo. Então começa a orar mais, chamar alguns irmãos em comunhão na sua casa, se a sua igreja fechou, ou procura outra igreja aberta para você começar a cultuar, porque as igrejas que têm menos de 500 membros, elas não estão sendo proibidas de fechar ainda, Mas vamos supor que essa crise aumente, Vamos supor 2, 3, 4 meses aí de epidemia. Irmãos, isso daí vira um caos. Você consegue entender? Isso daí vira um caos. Mas agora vamos falar, na onde está a sua fé? Você que não é um servo de Deus, eu digo um servo de Deus genuíno, que crê somente em Deus, em Jesus e no Espírito do Senhor.
Né? Não adianta você falar que você crê em Jesus e você faz o que você quer. Quem crê em Jesus também obedece. Também não estou dizendo que eu sou santo, né? Vou ficar rotando santidade. Mas existe um roteiro bíblico que nós cristãos devemos seguir. Se caímos, pedimos perdão a Deus, mas não devemos permanecer no costume de cair. A Bíblia nos fala em Êxodo 12:12 que Deus repreendeu o espírito da morte. Amém? Isaías 53, no versículo 4 em diante, diz que Cristo foi crucificado e levou a nossa enfermidade. Apocalipse 21:8 diz que os medrosos, ou os covardes, ou os tímidos não entram no reino do céu. Ou seja, aquelas pessoas que sofrem opressão carnal e não faz o que é a vontade de Deus espiritual, acaba se afastando de Deus. Consegue entender? Por causa que deixa o medo se dominar. Então, a hora que eu venho falar para vocês, irmãos, não deixe de congregar. Não deixa de ir na sua igreja por causa dessa epidemia. A gente vê países aí ao redor do mundo que, quando se fala que Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar. Aí Jesus vai lá, ressuscita o morto, a pessoa olha, opa, calma aí, é diferente. Mas fala assim, só vou acreditar quando for alguém da minha família, ou quando for comigo. Agora, quando passa no jornal das epidemias, todo mundo fica com medo, as ruas estão vazias, os povos estão levando comida em grande quantidade para casa. E na verdade não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que você reconheça ele como seu único e suficiente Salvador na sua vida, né, que é o nosso Senhor Jesus. E ele quer que você mantenha uma doutrina de santidade. Amém? Não estou falando para você que você não vai errar mais, mas você vai errar de 100% dos seus erros, você vai começar a errar apenas 99,9%. Amém? De condenado você passa a ser salvo. De desviado de caminhos tortos, você começa a ter os caminhos e as veredas endireitadas. Amém? De você crer em vários deuses, em várias crenças, você começa a crer apenas em Deus, Jesus e Espírito Santo. Consegue entender? Então é isso que Deus ele quer para sua vida. Quando Deus mandou a praga para o Egito, Deus ele falou o quê? Eu só quero obediência. Qual que era a obediência? Passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que é o batente. O povo obedeceu. Amém? Será que você tem o sangue de Cristo na sua vida? No Novo Testamento, a casa que abrigava o povo de Deus somos nós. E o sangue do cordeiro é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para a honra e glória do Senhor, para nos livrar da condenação. Então, será que você tem o sangue de Cristo na sua vida? Se você não tem, volte a Jesus. Aliás, aceite a Jesus. Se você tem, se desviou, volte para Jesus e procura se endireitar e deixar Deus guiar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe grandemente vocês, né? E vamos continuar orando, né? E não vamos deixar não vamos calar nossa boca, né? Vamos às redes sociais para evangelizar, né? Acabar com as heresias e viver a vontade do Senhor, amém? Que Deus abençoe vocês e não se esqueça, qualquer praga, qualquer morte, tudo Deus tem o controle. Você só descerá à sepultura se Deus permitir e só se manterá fora dela se Deus permitir. Então o temor tem que estar no Senhor e não nas pragas, coisas terceiras, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.